Operações com frações. Iniciamos recordando a soma e a subtração com os exemplos a seguir. 9 quartos mais 3 quartos menos 5 quartos. Meio mais 3 quartos menos 5 sextos. O primeiro exemplo, como os denominadores são iguais, é fácil. Basta manter o denominador e executar as operações dos numeradores. Veja a seguir. Bom, vamos pegar esse exemplo. 9 quartos mais 3 quartos menos 5 quartos. Observem que todos os denominadores são iguais. Então, basta manter o denominador e executar as operações que nós temos com os numeradores. Então, nós vamos ficar com 9 mais 3 menos 5 e um único denominador, 4. Vamos fazer primeiro a soma. Então, vamos ficar com 12 menos 5 sobre 4. Então, isso está nos dando 7 quartos. É uma fração imprópria. Por quê? Porque o nosso numerador é maior que o denominador. E como toda fração imprópria pode ser escrita por um número misto, ou seja, aquela que é representada por uma parte inteira e uma parte fracionária. Exemplo: 9 inteiros e 3 quartos. Fração imprópria, 7 quartos. Podemos ler 7 dividido por 4. 7 é o dividendo, 4 o divisor. Ora, dá 1. Este 1 é a parte inteira do número misto. 1 vezes 4, menos 4, 7 menos 4, 3. 3 será o numerador da parte fracionária do número misto. O divisor, o 4, é o denominador da parte fracionária do número misto. Portanto, 7 quartos será igual a 1 inteiro e 3 quartos. Transformando o número misto em fração. Então, vamos pegar o exemplo de 1 inteiro e 3 quartos. O 4 passa multiplicando 1, que vai nos dar 4, e esse resultado eu somo com o numerador. No caso, 4 mais 3 deu 7. E simplesmente repito o que eu tenho no denominador, no caso 4, 7 quartos. Então, nós temos que 1 inteiro e 3 quartos é igual a 7 quartos. Nesse segundo exemplo, os denominadores são diferentes e, nesse caso, temos que recorrer ao MMC para achar um denominador comum. Verifiquem, meio mais 3 quartos mais 5 sextos, os denominadores 2, 4 e 6 são diferentes. MMC mais um exercício para mim. MMC seria o mínimo múltiplo comum. Vamos recordar a maneira clássica de fazer isto. O problema inicial é obter o mínimo múltiplo comum dos denominadores, ou seja, de 2, 4 e 6. Para isso, temos que saber as tabuadas deles, ou seja, a tabuada do 2, do 4 e do 6. Então, vamos lá. Os múltiplos de 2 seria 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e até o infinito. Múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e vamos até o infinito. Múltiplo de 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30 e vamos embora. Achar o múltiplo comum entre eles agora. Então, nós vamos procurar os números que repetem nos 3. O 0 é um deles, e depois nós temos o 12. Depois do 12, nós teríamos o 24. Então, nós teríamos os múltiplos como 0, 12, 24 e assim por diante. O 0 nunca será considerado no MMC, portanto, nesse caso, o mínimo múltiplo entre os números 2, 4 e 6 é o 12. Vamos agora ver uma maneira prática. Dessa maneira, vamos ter que saber o conceito de número primo, que é aquele que é divisível somente por ele e por 1. E estes são usados para dividir sucessivamente
os números que estão no denominadores, até que cheguemos na unidade para todos. Vejam ao lado. Nós temos 2, 4 e 6. Nós vamos primeiramente dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Vamos dividir por 2 de novo. Então nós teríamos 1, repetimos. O 2 dividido por 2 dá 1, o 3 repetimos, já que não é divisível por 2. E só trabalhamos com números inteiros. Vamos para o 3. Todos são divisíveis, fica 1, 1 e 1. A partir daí, nós vamos multiplicar esses três números. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, 12 é o nosso MMC. Espero que tenha ficado claro para vocês. Agora que já temos o mínimo múltiplo comum de 2, 4 e 6, voltamos ao exemplo. Meio mais 3 quartos menos 5 sextos. Temos que achar as frações equivalentes a estas e que tenham o denominador 12, que é o MMC de 2, 4 e 6. Então, nós observamos que o denominador 2 foi multiplicado por 6 para poder chegar a 12. Então, o numerador deve ser multiplicado por 6 e ficamos com 6 dozeavos. 3 quartos. Observamos que o denominador 4 foi multiplicado por 3 para chegar a 12. Então, o numerador será multiplicado por 3, ficamos com 9 dozeavos. Finalmente, 5 sexto, observamos que o denominador 6 foi multiplicado por 2 para poder chegar a 12. O numerador será multiplicado por 2 também. Ficamos com 10 dozeavos. Então, passamos a ter 6 dozeavos mais 9 dozeavos menos 10 dozeavos. Vamos fazer a operação dos numeradores, como com 6 mais 9 menos 10, com o único denominador 12. Então, a nossa resposta para esse exemplo será 5 dozeavos. Existe uma maneira mais rápida de resolver o exemplo anterior. Veja. Conhecemos o mínimo e múltiplo comum de 2, 4 e 6, que é 12. E nós tínhamos meio mais 3 quartos menos 5 sextos. Simplesmente colocamos um único denominador que é igual ao MMC calculado, no caso 12. Pegamos o 12, dividimos por 2, que dá 6, e multiplicamos pelo numerador, que é 1. Então vai dar 6 vezes 1. Pegamos o 12, dividimos por 4, que dá 3, multiplicamos pelo numerador 3, que vai nos dar 3 vezes 3. Finalmente, pegamos o 12, dividimos pelo denominador 6, que vai dar 2, e vamos multiplicar pelo numerador 5. Então, menos 2 vezes 5. Portanto, isso vai nos dar 6 mais 9 menos 10 sobre 12. Ou seja, 5 dozeavos. Chegamos na mesma resposta. Claro, teríamos que fazer isso, chegarmos na mesma resposta. Multiplicação de frações. 3 quintos vezes 6 oitavos. É muito fácil para quem sabe tabuada executar a multiplicação, já que basta multiplicar os numeradores e os denominadores. Então, nós teríamos 3 vezes 6 e 5 vezes 8. Isso está nos dando 18 quarentaavos.
a divisão de uma fração por outra é igual ao produto da primeira pelo inverso da segunda. Seja a fração A sobre B dividido pela fração C sobre D. Isso é igual a primeira A sobre B vezes o inverso da segunda, que seria D sobre C. Exemplo: 9 quintos dividido por 3 sétimos. Isso será igual a 9 quintos vezes 7 terços, que nos dará 63 quinzeavos. Problema: obtenha o número misto que equivale à resposta do problema anterior. Desafio: aplicando o que foi estudado até aqui, resolva as equações a seguir. Pílulas para o cérebro. Sequência para a solução de uma equação ou expressão matemática. Primeiro, nós resolvemos o que está dentro dos parênteses, depois o que está dentro dos colchetes e, finalmente, o que está dentro das chaves. Já as operações matemáticas devem seguir a seguinte ordem: multiplicação ou divisão e depois a soma ou a subtração. Vamos praticar isso através de alguns exemplos. Primeiro, 5 vezes abre o colchete, 3 quartos, mais abre parênteses, 4 quintos, menos 2 terços, fecha o colchete. Segunda, 5 nono vezes abre chaves, 2 quintos, dividido, abre colchetes, 1 quarto, mais abre parênteses, 4 sétimo, menos 2 quintos, fecha parênteses, fecha colchete, fecha chaves. Terceiro, abre parênteses, 5 sétimo menos 3 quartos, fecha parênteses, vezes, abre chaves, 3 quintos, dividido, abre colchete, 1 terço mais, abre parênteses, 5 sétimo menos 2 nonos, fecha parênteses, fecha colchete, fecha chaves. Espero que vocês consigam, mas qualquer dúvida entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br.